Você já acordou no meio da noite com uma coceira inexplicável? Não uma coceira comum, mas aquela que insiste, que queima, que parece vir de dentro da pele? E se eu te dissesse que isso não é coincidência, que existe um mapa invisível sendo traçado sobre o seu corpo, neste exato momento? Durante 12 anos, eu fui treinada para ler os sinais que o seu corpo emite quando está sendo observado do outro lado. Porque antes de qualquer ataque espiritual acontecer, antes de qualquer porta ser aberta, existe sempre um reconhecimento. E esse reconhecimento deixa marcas físicas que a maioria das pessoas ignora, como se fossem apenas reações alérgicas ou nervosismo. Eu era especialista nisso. Minha função era mapear corpos durante cultos, vigílias, momentos de oração, identificar quem estava vulnerável, quem poderia ser alcançado. E a ferramenta mais simples e mais assustadora que usávamos era justamente aquilo que todo mundo desconsidera: a coceira. Aquela sensação incômoda que faz você coçar sem pensar, que te distrai no meio da oração, que te tira do foco, exatamente quando você mais precisa estar concentrado. Hoje eu vou revelar o que aprendi nas trevas. Não para te amedrontar, mas para te acordar. Porque o que eu vi acontecer com pessoas comuns, pessoas do FEI, pessoas que achavam que estavam protegidas, me fez entender uma verdade aterradora. A batalha espiritual começa muito antes de você perceber que está em guerra. Eu não nasci nas trevas. E eu saí nelas. E essa queda começou num lugar que deveria ser seguro. Dentro de uma igreja evangélica em São Paulo. Minha família era cristã. Meu pai era diácono. Minha mãe cantava no grupo de louvor. Cresci ouvindo que Deus era amor, que a oração protegia, que o sangue de Jesus blindava. Mas quando meu irmão mais novo morreu num acidente aos 15 anos, algo dentro de mim rachou. Não foi a fé em Deus que morreu, foi a confiança de que ele estava prestando atenção. O pastor declarou cura. Minha mãe jejuou por dias. Mas meu irmão morreu mesmo assim. E naquele caixão pequeno, junto com o corpo dele, eu enterrei também a minha ingenuidade espiritual. Aos 22 anos, enquanto cursava psicologia numa universidade particular, fui convidada por uma colega para uma reunião que ela chamou de Círculo de Autoconhecimento. Nada de vilas pretas, nada de apenas música suave, incensos naturais e exercícios de respiração. Parecia inofensivo, parecia terapêutico. E foi exatamente assim que a porta se abriu. Durante 6 meses, aprendi técnicas de meditação, de contato com o corpo e de percepção sensorial. Até que uma noite a facilitadora disse algo que mudou tudo. O corpo nunca mente. Ele reage antes da mente entender. Ele sente antes do espírito perceber. E se você souber ler esses sinais, terá acesso a dimensões que a religião tenta esconder de você. Aquilo soou como libertação, como conhecimento proibido, como poder. Foi então que o grupo revelou sua verdadeira natureza. Não eram terapeutas, eram mapeadores espirituais, e eu, sem saber, já estava sendo preparada para me tornar uma deles. Aos 24 anos fui formalmente iniciada. Não houve sacrifícios de sangue, não houve invocações dramáticas, apenas um juramento silencioso, e a entrega de um manual, o guia de leitura corporal, para a identificação de alvos espirituais. Meu trabalho era simples e assustador: observar pessoas em ambientes religiosos, identificar onde a resistência espiritual estava fraca. E o corpo, sempre o corpo, denunciava tudo. A primeira vez que vi o mapa funcionando foi numa igreja em Guarulhos, zona leste de São Paulo. Era um culto de libertação. Pessoas cantavam, oravam em línguas, clamavam por milagres. Eu estava ali disfarçada, apenas observando. Minha mentora estava ao meu lado, calma, quase entediada. Então ela apontou discretamente para uma mulher na terceira fileira. A mulher estava de olhos fechados, mãos levantadas, aparentemente mergulhada em adoração. Mas sua mão direita, de forma quase imperceptível, coçava repetidamente a lateral do pescoço. Minha mentora sussurrou: "Viu, pescoço esquerdo? Resistência à autoridade espiritual. Ela está lutando contra uma liderança. Provavelmente o marido ou o pastor." A coceira confirma que a porta já está entreaberta. Fiquei observando. A mulher coçou mais 3 vezes durante o louvor. Sempre o mesmo lugar. Sempre com a mesma intensidade distraída. Depois do culto, minha mentora se aproximou dela,
Puxou conversa casual, e em 5 minutos já sabia. A mulher estava em conflito com o marido sobre decisões financeiras. Ele queria liderar. Ela queria controlar. A irritação estava instalada. E o corpo denunciava. Aquilo me chocou. Não pela maldade, mas pela precisão. Durante os meses seguintes, fui treinada a identificar cada zona do corpo e o que ela representava espiritualmente. Aprendi que o topo da cabeça, quando coça persistentemente durante oração, indica bloqueio de revelação. A pessoa está orando, mas não recebe resposta. Não porque Deus não fala, mas porque algo está filtrando a comunicação. As orelhas eram ainda mais sutis. Coceira atrás das orelhas, ou ao redor delas, significava que a pessoa estava sendo preparada para ouvir vozes que não vinham de Deus. Não vozes audíveis, pensamentos disfarçados de intuição, ideias que pareciam próprias, mas vinham de fora. Eu vi isso dezenas de vezes. Pessoas coçando as orelhas enquanto o pregador falava, e semanas depois abandonando a igreja por motivos que elas mesmas não conseguiam explicar direito. O peito era território proibido para iniciantes. Minha mentora demorou meses para me ensinar sobre essa área. Ela dizia: o peito é onde as emoções alimentam entidades, tristeza profunda, mágoa não resolvida, luto que nunca passou. Quando alguém coça o peito repetidamente, especialmente do lado esquerdo, perto do coração, significa que algo está se alimentando daquela dor. Presenciei isso numa vigília em Santo André. Um homem na faixa dos 50 anos pressionava o peito esquerdo, enquanto outros oravam. Não chorava, apenas pressionava, como se quisesse conter algo. Depois soubemos, ele havia perdido a esposa 2 anos antes, e nunca conseguiu seguir em frente. A dor tinha virado identidade. E onde há identidade emocional construída sobre sofrimento? A ancoragem espiritual. O estômago era chamado de portão do descontrole. Coceira na região do umbigo, ou na barriga, indicava que a pessoa estava lutando contra impulsos que ela mesma desprezava. Comida, pornografia, gastos compulsivos, raiva explosiva. O corpo o avisava antes da queda acontecer. Eu vi homens de Deus, líderes dos células, coçando o estômago durante jejum. E semanas depois os escândalos estouravam. Desvio de dinheiro, vícios escondidos. As costas, região lombar, eram sinalizadores de peso espiritual. Pessoas que carregavam responsabilidades que não eram delas, que assumiam culpas de outros, que nunca descansavam porque acreditavam que parar era pecar. A coceira nas costas denunciava: essa pessoa está sendo esmagada. E alguém está se aproveitando disso. Mas o pior, o mais perturbador de todos, eram os pés. Pés que coçam durante momentos de decisão, indicam desvio de destino. Não destruição imediata. Apenas um empurrãozinho para o lado, uma escolha adiada, uma porta perdida, um timing errado. Eu vi jovens coçando os pés enquanto oravam sobre qual faculdade escolher. E sempre, escolhiam errado. Não porque eram burros, mas porque a inquietação nos pés gerava pressa ou paralisia, e ambas levavam ao lugar errado. Aprendi que a coceira noturna era mais perigosa. Quando a pessoa está cansada, vulnerável, sem forças para orar, o corpo reage sozinho. Coça, incomoda, perturba o sono, e a maioria apenas vira de lado e dorme de novo, sem perceber que naquele momento, enquanto coçavam distraídas, uma confirmação estava sendo registrada do outro lado. Foi numa dessas noites que algo aconteceu comigo. Eu estava sozinha no meu apartamento em Perdizes, revisando anotações de uma observação recente. De repente, senti, meu pé direito começou a coçar. Não era alergia, era aquela coceira que eu mesma tinha aprendido a identificar nos outros. Insistente, interna, proposital. Gelei. Porque dessa vez, eu era o alvo. Comentem aqui embaixo. Senhor, abre meus olhos espirituais. Naquela noite, pela primeira vez em anos, senti medo real. Não o medo teatral que eu via nas pessoas durante rituais, mas o medo de quem entende exatamente o que está acontecendo e sabe que não há para onde correr. Meu pé direito coçava sem parar. Eu tentei ignorar. Passei creme. Tomei banho gelado. A coceira estava vindo de dentro. E pior, ela vinha acompanhada de uma inquietação que subia pelas pernas, tomava o estômago e me impedia de pensar com clareza.
Peguei meu celular e liguei para minha mentora. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Está sentindo, não está? Ela disse, com uma calma que me assustou ainda mais. Sim. Meu pé. Não para. Ela riu. Não era uma risada maldosa, era uma risada de quem acabou de ganhar uma aposta. Você está sendo promovida, isso é reconhecimento. Você está pronta para a próxima fase. Desliguei o telefone tremendo, porque naquele momento eu entendi algo que nenhum treinamento tinha me preparado para aceitar. Se eu conseguia mapear os outros, alguém também podia me mapear. Se existia um lado que observava, existia um lado que comandava. E eu nunca tinha perguntado quem estava no topo dessa hierarquia. Passei a noite em claro. A coceira no pé foi diminuindo, mas algo pior tomou o lugar. Uma pressão no peito. Como se algo estivesse sentado ali, observando minhas reações, estudando meu medo. Na manhã seguinte recebi uma mensagem no grupo fechado do círculo. Era um convite, ou melhor, uma convocação. Reunião especial em Mairiporã, numa chácara isolada, apenas para mapeadores avançados. O assunto: transferência de autoridade. Cheguei na chácara numa sexta-feira à noite. Havia 12 pessoas além de mim. Reconheci alguns rostos. Outros eram completamente novos. A reunião começou diferente. Sem meditações. Sem músicas. Apenas silêncio. E uma mulher que eu nunca tinha visto antes, sentada numa cadeira no centro da sala. Ela não se apresentou. Apenas começou a falar. Vocês aprenderam a ler. Agora vão aprender a escrever. Ela explicou que identificar marcas era apenas o primeiro nível. O segundo nível era ativar essas marcas, transformar uma coceira ocasional em uma obsessão, transformar um incômodo em uma porta aberta, transformar distração em permissão. E como se faz isso? Alguém perguntou. A mulher sorriu. Você escolhe um alvo, observa os padrões, identifica a área mais sensível. E então, durante um momento de vulnerabilidade emocional ou espiritual dele, você concentra intenção naquela área. Não precisa estar perto fisicamente. Você apenas projeta, e o corpo da pessoa reage. A coceira aumenta. A distração cresce, e quando ela coça sem perceber, ela está concordando. Concordando com o quê? Eu perguntei, sem conseguir esconder o tremor na voz. Com a continuidade da observação. A coceira é o sim que ela não sabe que está dando. Senti meu estômago revirar, porque naquele momento, tudo se conectou. Todas as vezes que eu tinha visto pessoas coçando durante oração, todas as vezes que a coceira voltava no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo tipo de situação. Não era acaso. Era resposta. O corpo reagindo a algo que a mente não percebia. A mulher continuou. Existem alvos preferenciais. Pastores que estão cansados. Líderes que estão decepcionados. Intercessores que estão sozinhos. Pessoas que jejuam, mas não têm com quem compartilhar o peso. Essas pessoas são mais sensíveis. O corpo dela já está alerta. Basta direcionar a atenção e observar onde a resistência cede primeiro. Ela então fez algo que eu nunca vou esquecer. Pediu para cada um de nós fechar os olhos e visualizar alguém. Alguém que estivesse orando naquele exato momento. Alguém vulnerável. Fechei os olhos, e a imagem que veio foi a do meu pai. Meu pai que ainda ia à igreja, que ainda orava por mim todos os dias, que não sabia onde eu estava nem o que eu tinha me tornado. A mulher disse: agora concentre atenção na área que você escolher. Apenas observe mentalmente, e espere o corpo responder. Eu não fiz. Não consegui. Abri os olhos e olhei ao redor. Todos estavam concentrados. Alguns sorriam levemente, como se estivessem vendo algo. Outros franziam a testa. Em esforço, passaram-se 5 minutos. A mulher pediu para abrirem os olhos. Alguém sentiu confirmação? 3 pessoas levantaram a mão. Ótimo. Nos próximos dias observem. A pessoa que vocês escolheram vai começar a coçar a área que vocês focaram. E quando isso acontecer, vocês saberão. A conexão foi estabelecida. Levantei da cadeira e saí da sala. Ninguém me impediu. Entrei no carro e dirigi de volta para São Paulo com as mãos tremendo no volante. Porque naquela noite eu entendi 3 verdades que destroçaram tudo o que eu achava que sabia. Primeira verdade: o mundo espiritual não era uma teoria, era uma operação organizada, hierárquica e intencional. Segunda verdade: eu não era uma pesquisadora, eu era uma ferramenta.
E ferramentas não fazem perguntas, apenas obedecem. Terceira verdade. Se aquilo funcionava, se era possível projetar atenção e gerar reação física à distância, então a oração também funcionava. Não como ritual vazio, mas como autoridade real, e essa era a única coisa que eles temiam de verdade. Cheguei em casa, às 4 da manhã, caí de joelhos na sala, e pela primeira vez em anos, sem técnica, sem método, sem controle, eu gritei um nome que eu tinha jurado nunca mais pronunciar: Jesus. E tudo parou. A pressão no peito sumiu. A inquietação nas pernas desapareceu. O medo que estava grudado na minha garganta se desfez como fumaça. Naquela madrugada, eu entendi. Eles não temiam gritos. Eles temiam o nome. Eles não temiam rituais. Eles temiam autoridade consciente. Eles não temiam movimento. Eles temiam quem sabia quem era. E eu acabara de descobrir que ainda existia alguém que sabia meu nome de verdade. A semana seguinte foi a mais longa da minha vida. Não voltei para a chácara. Não respondi mensagens do grupo. Bloqueei minha mentora. Tranquei-me dentro do apartamento como se as paredes pudessem me proteger do que eu tinha me tornado. Mas a guerra não estava lá fora. Estava dentro de mim. Todas as noites, entre 2 e 4 da manhã, meu corpo reagia. Coceira na nuca. Pressão no peito. Inquietação nos pés. Era como se algo estivesse tentando me relocar, me trazer de volta, não com força, com lembrança, com familiaridade, com a sensação de que eu pertencia àquele lugar. E o mais perturbador, uma parte de mim queria voltar. Porque lá eu tinha respostas, lá eu tinha poder, lá eu entendia as coisas que ninguém mais entendia. Mas toda vez que a vontade de voltar surgia, eu lembrava daquela madrugada, do nome que eu gritei, e de como tudo parou instantaneamente. Foi num domingo de manhã que tomei a decisão. Vesti uma roupa simples, peguei as chaves do carro, e dirigi até a igreja que meu pai frequentava em Itaquera, Zona Leste. Não avisei ninguém. Apenas fui. Cheguei no meio do louvor. As pessoas cantavam, meu pai estava na segunda fileira, de pé, olhos fechados, mãos levantadas. Quando me viu, congelou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas ele não se moveu. Apenas acenou levemente com a cabeça, como se dissesse: fica. Sentei no fundo, e pela primeira vez em anos, deixei a música me alcançar. Não analisei. Não mapeei ninguém. Apenas ouvi. O pastor subiu ao púlpito. Homem simples, voz firme, nenhum carisma exagerado. Ele abriu a Bíblia e leu um versículo que me atravessou como lâmina. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Ele começou a pregar sobre libertação. Mas não do jeito que eu esperava. Não gritou, não dramatizou, apenas explicou, com uma calma assustadora, que liberdade não é ausência de luta. É clareza de identidade. Ele disse: tem gente aqui que sabe demais sobre o inimigo, e quase nada sobre quem é em Deus. Você estuda as trevas, decora as estratégias, identifica os ataques, mas esqueceu de perguntar: quem sou eu quando a luz está acesa? Senti como se ele estivesse falando diretamente comigo. Meu peito apertou. Não de opressão, de vergonha. Porque ele tinha razão. Eu sabia mapear corpos, sabia identificar brechas, sabia ler sinais, mas não sabia mais quem eu era sem aquilo. No final do culto, o pastor fez um apelo. Não pediu para ninguém correr ao altar. Apenas disse: se você está cansado de carregar conhecimento que te escraviza, levante a mão agora. Só isso. Apenas reconheça que você não aguenta mais. Levantei minha mão, sozinha no fundo da igreja, e chorei. Meu pai veio até mim. Não fez perguntas, apenas me abraçou. E naquele abraço senti algo que eu não sentia desde criança. Segurança sem performance. Amor sem análise. Presença sem mapeamento. Nos dias seguintes, comecei um processo que ninguém me avisou que seria tão doloroso. Desaprender. Desaprender a interpretar cada sensação como sinal espiritual. Desaprender a transformar cada coceira em confirmação demoníaca. Desaprender a viver em estado permanente de alerta tático. Conversei longamente com o pastor. Contei tudo, sem filtro. Ele não se assustou. Não me julgou. Apenas disse: você não precisa de libertação espetacular. Você precisa de reconstrução de identidade. E isso é diário. Ele me ensinou algo que mudou tudo. Disse:
Oração não é técnica de combate. É conversa com quem te conhece de verdade. Pare de orar como se estivesse enfrentando invasores. Ore como filha que voltou para casa. Levei semanas para conseguir, porque eu tinha sido treinada para orar taticamente, identificar, confrontar, expulsar. Mas orar como filha orar se mopa, orar sem estratégia, isso era aterrorizante. A primeira vez que consegui foi numa madrugada. Acordei com coceira no pescoço. O velho instinto gritou: está acontecendo de novo. Prepare-se. Lute. Mas em vez de entrar em modo de batalha, eu simplesmente falei em voz alta: Pai, estou sentindo isso. Não sei se é ataque, se é memória ou se é só meu corpo cansado. Mas eu escolho confiar que o Senhor sabe, e eu pertenço ao Senhor. A coceira não sumiu na hora. Mas algo mais importante aconteceu. O medo sumiu. Porque eu não precisava decifrar tudo, eu não precisava ter todas as respostas. Eu só precisava saber de quem eu era. 3 meses depois, a coceira parou. Não porque eu lutei, mas porque eu parei de alimentar o sistema com medo e obsessão. Aprendi que marcação espiritual é condicional. Ela existe onde há brecha emocional, vazio de identidade ou silêncio prolongado. Mas quando você sabe quem é, quando sua identidade está firmada em algo maior que suas experiências, a marcação perde território. Um dia, cruzei com minha antiga mentora na rua, perto do metrô Sé. Ela me olhou. Eu olhei de volta. Sem medo. Sem desafio. Apenas firme. Ela desviou o olhar primeiro. E naquele momento entendi algo poderoso. Eles não temem quem grita. Eles temem quem não treme mais. Hoje, 6 anos depois, vivo uma vida simples. Trabalho, frequento a igreja, ajudo no ministério de jovens. Não tenho uma história espetacular de exorcismo dramático para contar. Minha libertação foi silenciosa. Foi diária. Foi na escolha repetida de não voltar. Ainda sinto coceiras às vezes, mas aprendi a diferença. Quando é só coceira, eu coço, e pronto. Quando é algo mais, meu espírito reconhece. Não por medo, por discernimento. E aí eu não entro em pânico. Apenas afirmo quem eu sou. Liberdade não é nunca mais sentir nada. Liberdade é não ser controlado pelo que você sente. É saber que sintomas não definem destinos, e que o nome de Jesus não é grito de desespero. É declaração de pertencimento. Se você está assistindo isso e reconhece os sinais que descrevi, não entre em paranoia. Mas também não ignore. Seu corpo fala, e às vezes ele está pedindo algo muito simples. Atenção espiritual, oração consciente, identidade reafirmada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está lutando sozinho. Alguém que acha que conhecimento das trevas é poder, mas esqueceu que a verdadeira autoridade vem da luz. Depois que saí, passei anos tentando entender o que tinha acontecido comigo, e principalmente, como ajudar outras pessoas a reconhecerem os sinais, sem cair em paranoia, porque esse é o equilíbrio mais difícil. De um lado, ignorância total. Do outro, obsessão paralisante. No meio onde poucos conseguem ficar, está o discernimento saudável. Você direta com você. Nem toda coceira é espiritual. Na maioria das vezes é apenas pele seca, alergia, roupa apertada, ansiedade física. Mas existem padrões que você precisa aprender a reconhecer. E esses padrões não servem para te apavorar. Servem para te acordar. Primeiro padrão: repetição no mesmo local e no mesmo contexto. Se toda vez que você ora, jejua, ou está num momento de decisão importante, a mesma área do corpo coça, preste atenção. 1 vez, é coincidência. 3 vezes, é padrão. 5 vezes, é sinal. Segundo padrão: coceira que distrai especificamente, durante oração ou leitura bíblica. Você está concentrado, conectado, e de repente uma coceira insuportável tira seu foco. Você para de orar para coçar, e quando volta, já perdeu o fio. Isso não é sempre ataque, mas quando acontece repetidamente, é estratégia. Terceiro padrão: coceira noturna sem causa médica. Aquela que te acorda entre 2 e 4 da manhã. Sempre na mesma área. Sempre na mesma intensidade. Você coça, vira de lado, dorme de novo. E no dia seguinte nem lembra. Mas seu corpo lembra. E algo do outro lado também. Agora vem a parte que mais me perguntam.
O que fazer quando você identifica um padrão real? A pior coisa que você pode fazer é entrar em pânico, porque o medo é combustível. Paranoia é permissão. Quando você fica obcecado, verificando o corpo a cada 5 minutos, procurando sinais em tudo, você não está se protegendo. Você está abrindo espaço para mais confusão. O que realmente funciona é autoridade tranquila. Não é grito, não é desespero. É clareza. Quando você sentir algo estranho, algo que se encaixa nos padrões que descrevi, faça o seguinte: pare. O que está fazendo? Respire fundo e declare em voz audível, com calma: eu pertenço a Jesus Cristo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Nada que não venha de Deus tem permissão de operar aqui. Não precisa gritar. Não precisa repetir 20 vezes. Apenas declare uma vez, com convicção. E depois volte ao que estava fazendo. Não fique monitorando se a coceira parou. Não transforme isso em teste espiritual. Apenas afirme sua identidade e siga em frente. Outra coisa importante: oração preventiva é mais poderosa que oração reativa. Antes do dormir, especialmente se você está em jejum, em decisão importante ou passando por pressão emocional, ore assim: Senhor, cubra o meu corpo, minha mente e meu espírito, com o sangue de Jesus. Durante esta noite que nada me observe e nada me teste, nada registre reação. Eu descanso em paz, porque sei de quem sou. Simples, direto, sem drama. Agora sobre áreas específicas do corpo. Vou ser prática. Se a coceira persistente é no topo da cabeça, pode ser bloqueio de clareza espiritual. Peça discernimento renovado. Ore: Senhor, limpa minha mente de confusão, que eu ouça sua voz com nitidez. Se é na região do pescoço, pode estar relacionado à resistência contra a autoridade espiritual, ou dificuldade de se submeter. Examine-se a rebeldia disfarçada de independência. Ore: Senhor, me ajude a honrar a autoridade sem perder minha identidade. Sei no peito, especialmente do lado esquerdo. Pode haver dor emocional não resolvida sendo usada como ancoragem. Não ignore sua tristeza, mas também não faça dela sua identidade. Ore: Senhor, cura as feridas que eu transformei em morada. Se há no estômago, pode ser a luta contra impulsos e falta de domínio próprio. Examine áreas onde você cede fácil demais. Ore: Senhor, fortalece minha disciplina, que eu não seja escravo dos meus desejos. Se é nas costas régio-lombar, você pode estar carregando peso que não é seu. Aprenda a dizer não. Aprenda que descanso não é pecado. Ore: Senhor, me ensina a carregar apenas o que o Senhor colocou nos meus ombros. Se é nos pés, examine suas decisões recentes. Você está correndo demais? Está parado demais? Está no lugar certo? Ore: Senhor, dirige meus passos, que eu não me antecipe, nem me atrase. Mas atenção! Isso não é fórmula mágica. Não transforme esse conhecimento em superstição evangélica. O corpo fala sim, mas nem tudo que ele fala vem do mundo espiritual. Às vezes é só cansaço. Às vezes é só estresse. Às vezes você só precisa dormir melhor e beber mais água. O que mata é o extremo. Ou você ignora tudo e vive vulnerável, ou você espiritualiza tudo e vive atormentado. O caminho do meio é: conheça os padrões. Ore com consciência, mas viva em paz. Tem uma coisa que aprendi e preciso deixar clara. Demônios odeiam 3 coisas. Primeira, identidade firme. Quando você sabe quem é em Deus, não como teoria, mas como certeza, eles não encontram espaço para sugestão. Segunda, oração constante sem histeria. Não precisa ser longa, precisa ser real. Terceira, comunhão verdadeira. Solidão prolongada é território fértil. Quando você está isolado espiritualmente e desconectado emocionalmente sozinho, você se torna alvo fácil. Por isso, meu conselho final é: não lute sozinho. Tenha um grupo pequeno de oração. Tenha amigos de verdade que sabem da sua luta. Tenha um líder espiritual que você respeita. Não carregue segredos espirituais como se fossem troféus de maturidade. Segredo prolongado vira brecha permanente. E por último, pare de ter medo do inimigo. Respeite, mas não tema. Ele tem estratégia, mas você tem autoridade. Ele observa, mas você é observado por alguém maior. Ele marca, mas você foi selado. A diferença entre opressão e liberdade não está no volume da oração. Está na clareza de quem você é quando ninguém está olhando.
Comentem aqui. Eu não vou desistir da oração. Eu poderia terminar este vídeo com uma oração bonita, com promessas de que tudo vai ficar bem, se você apenas crer. Mas eu não vou fazer isso. Porque a verdade é mais dura e mais libertadora do que qualquer discurso motivacional. A verdade é essa. A batalha espiritual é real. Não é metáfora. Não é psicologia disfarçada. Existem operações organizadas, intencionais e silenciosas acontecendo enquanto você assiste este vídeo. E na maioria das vezes, elas não vêm com barulho, não vêm com terror visível. Elas vêm disfarçadas de cansaço, de distração, de coceira que você ignora enquanto ora. Mas a segunda verdade a que me libertou é esta. Você não precisa ter medo. Medo não protege. Conhecimento sem pânico protege. Identidade firme protege. Oração consciente protege. Passei 12 anos do outro lado. Aprendi a mapear, aprendi a observar, aprendi a identificar brechas, e o que mais me impressionava não era a força das trevas, era a vulnerabilidade desnecessária das pessoas de luz. Gente que orava, mas vivia distraída. Gente que o jejuava, mas nunca examinava o coração. Gente que ia à igreja, mas nunca processava as feridas. E sabe o que eu descobri que destrói toda operação espiritual? Não é unção gritada. Não é jejum de 40 dias, não é vigília madrugada fora. É uma pessoa que sabe quem é, que ora sem desespero, que enfrenta sintomas sem entrar em colapso, que reconhece sinais, mas não vive obcecada por eles. Quando o sei, esperava retaliação, esperava ataques violentos, esperava ser perseguida espiritualmente, até ser destruída. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Porque no momento em que declarei meu pertencimento a Cristo, no momento em que parei de alimentar o sistema com medo, a observação perdeu sentido. Eles não conseguem ficar onde são vistos, eles não conseguem operar onde há clareza. Eles não conseguem marcar quem já foi selado. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você reconheceu algum padrão que descrevi. Talvez você esteja vivendo algo que ninguém ao seu redor leva a sério. Talvez você sente que está sendo observado e não sabe como explicar isso sem parecer louco. Eu te digo, você não está louco, mas também não está desamparado. Faça o seguinte agora, não amanhã, não depois do vídeo, agora. Coloque a mão no peito, sinta seu coração batendo e declare em voz alta: este corpo pertence a Deus. Esta mente pertence a Deus. Este espírito está selado em Cristo. Nada me observa sem que Deus permita, e o que Deus permite Ele também controla. Não grite, apenas affirm. Com convicção, com calma, com autoridade que vem de saber quem você é. E depois disso, não fique procurando sinais para validar se funcionou. Não transforme sua vida em caça às bruxas espiritual. Apenas viva. Ore todos os dias. Leia a palavra. Tenha comunhão real. Durma em paz. E confie que quem te selou é maior do que quem te observa. Antes de encerrar, quero orar com você. Não uma oração mágica, mas uma oração de realinhamento. Pai, eu venho diante do Senhor reconhecendo que nem tudo o que sinto é natural, reconhecendo que existem sinais que ignorei, padrões que desprezei, sintomas que espiritualizei errado, ou que banalizei demais. Senhor, me dá discernimento sem paranoia. Me dá atenção sem obsessão. Onde meu corpo tem reagido a algo que não vem do Senhor, eu quebro essa permissão agora. Onde a coceira tem sido distração, onde pressão tem sido desvio, onde inquietação tem sido estratégia. Eu declaro: isso termina aqui. Meu corpo é templo. Minha mente é protegida. Meu espírito está selado. Nada me marca sem que o Senhor saiba. E o que o Senhor sabe, Ele também governa. Eu pertenço a Cristo. E nessa identidade, eu descanso. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu preciso que você faça 3 coisas. Primeira, comente aqui embaixo: o inferno treme quando eu oro. Não é frase de efeito, é declaração de guerra espiritual consciente. Quando você escreve isso publicamente, você está afirmando o seu lado. E isso tem peso. Segunda, compartilhe este vídeo. Não para gerar views, mas porque tem alguém na sua lista de contatos que está vivendo exatamente o que descrevi e acha que está enlouquecendo. Esse vídeo pode ser o clique que faltava para essa pessoa entender que não está sozinha e que existe saída. Terceira, se inscreva no canal,
e ative o sininho, porque este não é o único testemunho que vou trazer. Existem outras revelações, outros bastidores das trevas, que precisam ser expostos. Não para glorificar o mal, mas para desarmar a ignorância. Você não nasceu para viver acuado, não nasceu para ser observado como experimento espiritual. Você nasceu, selado, protegido, destinado. E o que foi selado por Deus, nenhuma marca das trevas consegue apagar. Vá em paz, mas vá consciente. Vá protegido. Vê amor, e lembre-se. Eles tremem quando você não treme mais.